Pensa no maior ícone do terror slasher de todos os tempos. Você provavelmente imaginou uma máscara de hóquei encardida, uma respiração pesada e um facão pingando sangue. Mas se eu te disser que a verdadeira origem do mal de Sexta-feira 13 não começou com um monstro invencível retornando do túmulo? A raiz desse pesadelo é muito mais humana, muito mais trágica e incrivelmente sufocante. O primeiro teaser trailer da agora série de Crystal Lake, produzida pela Peacock em parceria com a produtora A24, finalmente caiu na internet e assim, com certeza eu fiquei ansiosa. Mas me conta aí já nos comentários se vocês gostaram do trailer. É um teaser, né, gente? Foi bem curto, mas mostrou algumas coisas que eu achei bem interessante. Para muitos que assistiram, pareceu apenas um clipe curto e misterioso focado em uma mãe triste. Mas quando você coloca uma lupa em cada frame e assiste não sei quantas vezes, você procura easter eggs, você percebe as pistas escondidas no vídeo que muda tudo que a gente achava saber sobre a história dessa franquia. E a gente não tá apenas voltando no tempo, a gente tá prestes a testemunhar a descida de uma mente despedaçada direto pro inferno. E é por isso que hoje a gente vai destrinchar cada detalhe, cada sombra, cada sussurro, tudo que apareceu nesse teaser. E aí galera, eu sou a Tayla Moitinho e hoje a gente vai destrinchar cada detalhe, cada sombra, cada sussurro desse teaser, porque assim, como eu disse anteriormente, eu tô muito ansiosa. Mas antes de eu começar, você já sabe, já deixa aquele like, se inscreve aí no canal e já ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo que eu vou postando aqui. Então, bora pro vídeo. Para que a gente consiga entender a magnitude de Crystal Lake, o que eles estão tentando fazer, a gente precisa alinhar o contexto da criação da obra. Durante muito tempo, teve uma confusão imensa e muito debate entre os fãs sobre se a série de 8 episódios seria uma prequel em formato de história de origem tradicional, mas a resposta para isso é um grande não. O criador, showrunner e produtor executivo Brad Callum deixou muito claro que o projeto não é uma prequel de origem comum, mas definitivamente uma prequel em espírito. E o Kane se fez a seguinte pergunta criativa, de qual era o primeiro filme de 1980, de onde ele realmente surgiu. E a resposta dele direciona o tom da série pra gente. Ele explicou que o longa original carregava marcas de thrillers paranoicos dos anos 70. Nasceu de uma época marcada pela total desconfiança nas instituições, pela ascensão da era da libertação feminina e também da Organização Nacional das Mulheres, em meio a um grande despertar dos Estados Unidos. E são exatamente esses temas pesados, complexos que Crystal Lake quer abordar pra gente. E aqui tá o grande problema ou mistério central que justifica essa série de longa duração. Na cronologia original, a gente sabe que o Jason Voorhees morre nos anos 50, mas a matança infame, tudo planejado pela sua mãe Pamela, só aconteceu décadas depois, no final dos anos 70. O que aconteceu com a mente dela durante esse abismo de tempo? Em vez de recriar a energia clássica de slash adolescente do início dos anos 80, a série vai abraçar uma atmosfera puramente setentista para sua linha definitiva de tempo principal. A estética visual do teaser não mente em nenhum segundo. A gente vê tons cromáticos típicos dos anos 70, com algumas cores em amarelo e verde dominando a tela, enquanto o afogamento é tratado como uma tragédia recente. Como o Brad Callum revelou à Entertainment Weekly, a série tem todo o DNA de um slasher com rios de sangue e sequências de morte muito engenhosas, mas não é exclusivamente um slasher. É em muitos aspectos um thriller psicológico paranoico, onde as mortes servem ao personagem, ao tema, ao lugar e ao tempo. Então, o nosso mistério de hoje é desvendar as engrenagens psicológicas e os gatilhos visuais do teaser que nos mostram como a Pamela se tornou a lenda assassina do cinema. O coração palpitante dessa série atende por um nome e é Pamela Voorhees, interpretada pela fantástica Linda Cardellini. No primeiro filme de 1980, ao contrário de longas como Scream, a gente sabe de qual é que a assassina que dizimou os monitores era a Pamela. Mas como a Cardellini apontou cirurgicamente em entrevistas recentes, o papel da Pamela original foi extremamente reduzido na trama. Ela foi retratada na maior parte do tempo como uma fanática homicida. Ela aparece apenas em uma pequena fração do filme e muito pouco se sabe sobre a sua verdadeira identidade. E antes dela se consolidar como um monstro desequilibrado que a cultura pop consagrou, ela foi uma mãe que perdeu o filho em um acidente trágico.
E o teaser mostra isso pra gente, com os primeiros indícios dessa dor crua. A gente vê a Pamela sozinha na plataforma do lago, o rosto mostrando uma preocupação e também a negação doentia de que seu menino possa ter se afogado. E ela até mesmo, gente, mergulha por conta própria nas águas escuras, tentando encontrar o corpo do Jason, soltando um grito de angústia de cortar o coração. E, gente, assim, essa cena é triste, tá? Não tem como dizer que não é. E isso leva a gente para um detalhe assim bizarro escondido no teaser, que é algo que eu comentei lá no Instagram. Se você não me segue, já me segue aí, aproveita, porque lá também eu solto algumas coisas diferentes aqui do canal. Voltando aqui no teaser, o corpo coberto por um lençol que aparece logo no início, a princípio, pela lógica, a gente poderia presumir que é o corpo do Jason resgatado, né? Mas a cena desesperada dela nadando sugere fortemente que o corpo do Jason nunca foi recuperado e que a pessoa coberta sobre aquele lençol, na verdade, já é uma das primeiras vítimas da loucura da Pamela. A série mapeia milimetricamente o colapso emocional da Pamela. O Kenny afirmou categoricamente que a equipe queria ver o seu desmoronamento após assistir aos eventos fatídicos que todos conhecem. A proposta é explorar como ela tenta, sem sucesso, encontrar qualquer equilíbrio depois da sua única razão de viver, seu filho, ser tirado dela e como as circunstâncias tornaram a recuperação impossível. Esse momento do teaser, junto com a Pamela com o rosto ensanguentado, aponta para uma vingança originada do ressentimento e da terrível culpa de não estar presente quando o garoto precisou. Mas a análise fica ainda mais complicada e densa quando a gente pensa na questão do nascimento do Jason. O teaser mostra a mãe no hospital em uma mudança criativa direta da história estabelecida. O calendário agora marca sexta-feira, 13 de maio, alterando o clássico aniversário do Jason, que originalmente era 13 de junho. A Pamela encara o recém-nascido, mas a expressão dela não é de felicidade materna. O seu rosto mostra que ela tá um pouco magoada, o olhar sugere que algo dentro dela quebrou ao ver a criança pela primeira vez. Para os fãs da franquia, não é segredo que o Jason Voorhees nasceu com uma condição chamada hidrocefalia, resultando em severas deformidades e um crânio anormalmente grande. A relutância sutil da Pamela no teaser indica que a série vai mergulhar nas dificuldades que ela enfrentou para aceitar a condição do bebê e possivelmente na ausência do Elias Voorhees, o pai do Jason. Como ele não aparece em momento algum no trailer, é muito seguro presumir que a série vai construir um drama baseado na questão do fardo brutal da Pamela como mãe solteira. Ela foi escalado para viver a versão infantil do Jason sob pesadas próteses de maquiagem e finalmente a gente vai testemunhar os anos sombrios que eles passaram isolados, enfrentando as fofocas, os olhares atravessados e a questão do preconceito que impediram o Jason até mesmo de ir à escola, e isso ensinou apenas uma regra suprema: obedecer cegamente à autoridade da sua mãe. E aqui a gente chega na camada mais complexa da história e da teoria também. O teaser utiliza uma canção alegre sobre acampamento que diz algo como "chegou a hora, então solte um grito de alegria" no início do vídeo, apenas para reprisar o final totalmente distorcido de forma sombria. E o subtexto auditivo aqui é muito interessante, gente. Eu tô muito ansiosa por essa série. A música pode se tornar o novo tema definidor para os assassinatos da Pamela, simbolizando o contraste chocante entre o paraíso de férias de verão e a corrupção absoluta por conta de uma tragédia. E elevando a questão da psicanálise, assim, digamos, é possível que essa melodia específica seja uma menção a uma canção de Niná que ela cantava pro Jason, como se fosse, sei lá, um paliativo por ele não poder ser uma criança normal do acampamento. E entrando na dinâmica do universo compartilhado e do mundo expandido, o local de Crystal Lake em si vai ganhar um protagonismo que nunca teve, gente. E isso é interessante para quem é fã. Por estar no formato de série e a cidade vizinha é Nova Jersey, fictícia e unida de uma forma assim que todo mundo conhece a vida de todo mundo, vai ter uma participação fundamental com certeza. E outra coisa, o Kenny revelou que os habitantes da cidade vão trazer diversas camadas para a trama, e isso com certeza vai ser ancorado a nomes que quem é fã conhece, como o Oficial Duff, como também o Ralph Maluco, e indicando que as mortes não ficarão restritas apenas aos portões do acampamento. Com certeza vai aumentar consideravelmente o número de vítimas da Pamela.
Por falar em vítimas imperdoáveis, o que seria da vingança dos Voorhees sem os monitores? A gente sabe que o Phoenix Parnell e Daniel Couch vão dar vida aos monitores Barry e Claudette. Eu acho que é assim que fala, tá, gente? O criador ressaltou que esses personagens não vão ser meras figuras descartáveis, mas sim personagens tridimensionais completos. O fato do teaser insinuar um foco na intimidade do casal reforça a tese original. O Jason se afogou porque quem deveria vigiá-lo estava ocupado demais se divertindo. Mas a cereja do bolo dessa análise é um detalhe que justifica o porquê essa série vai ter várias temporadas, tá? Porque tem a questão da linha do tempo. Se o foco da sinopse oficial é o ano seguinte ao afogamento, como explicar o fato de que a lista do elenco aponta um ator no papel de Jason Voorhees adulto? A resposta aponta para a questão da genialidade da narrativa estendida. A gente sabe que o Kane trabalhou como co-showrunner na série It's Welcome to Derry. É uma gigantesca chance de Crystal Lake não se prender unicamente ao drama psicológico dos anos 70, mas executar saltos temporais ousados. E isso significa que a gente pode acompanhar o desenvolvimento do Jason desde menino deformado até o temível assassino na faixa dos 20 anos, cobrindo o vácuo temporal até alcançarmos o evento do filme original, ou até mesmo criando conexões com a linha do tempo do reboot de 2009. Bom, toda essa ambição brutal está sendo embalada e supervisionada pela A24. Para quem consome cinema, a gente sabe exatamente o que essa produtora é capaz de fazer com um terror gráfico e perturbador após filmes excepcionais, como por exemplo Fale Comigo, que é um dos filmes que eu mais amo. E assim, Sexta-feira 13 é uma franquia sagrada do slasher construída em mortes que te fazem pular da cadeira de pavor, que é uma das franquias que realmente eu amo, gente. E a série promete entregar esse exato gore visceral e sangrento, sem esquecer do principal de tudo isso. Como Brad Caleb Kane garantiu que é um fã árduo, focado no público adulto, as referências ao longa de 1980, como a Linda Cardinelli sussurrando "A Mamãe Tá Aqui", a clássica trilha sonora fantasmagórica, que com certeza faz com que a gente lembre do que está sendo passado na nossa frente, mostra toda essa questão de respeito pelo material original, mostrando que tá intacto. E assim, eu espero mesmo que esteja, tá, gente? Bom, Crystal Lake estreia na Peacock no dia 15 de outubro desse ano, tá? Com todos os 8 episódios disponibilizados de uma vez só para os fãs que aguardam absolutos 17 anos por algo novo nessa franquia. Mas agora eu quero saber de vocês. Estão ansiosos para essa série? O que vocês acham que vai se passar nessa série? Vocês acham que vai ser realmente sobre a questão psicológica da Pamela e tudo mais, igual eu falei nesse vídeo aqui? Ou vocês acham que tem a ver com outra coisa? Já me conta aqui a sua teoria, o que vocês acham, se estão animados ou não, me conta aí. E se você curtiu essa análise do teaser de Crystal Lake sobre o Jason Voorhees, já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal e também ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo que eu vou postando aqui para vocês. Ah, e se vocês quiserem dar aquela ajuda extra aqui no canal, vira membro. Além de você ter um selo especial nos comentários e lives, o seu nome pode aparecer aqui nos próximos vídeos, dependendo do nível, e também você tem acesso a todos os vídeos antes de soltar para todo mundo aqui. É só clicar no link que vai estar aqui embaixo na descrição. E não sai daí porque tem mais conteúdo insano esperando por você. E bom, por hoje é isso. Grande abraço e até o próximo vídeo.